Olá. O filósofo ateu Nietzsche foi um dos homens que mais influenciou a vida de Adolf Hitler. Ele costumava dizer sobre a igreja o seguinte: vocês me dão enjoo. E as pessoas perguntavam por quê? Porque vocês, redimidos, não parecem que são redimidos. Nessa série sobre a pandemia, nós estamos refletindo sobre o que é a igreja, não é? Quais são suas marcas, quais são seus ministérios, o que ela deveria parar de fazer pós-peste, o que ela não está fazendo que deveria começar a fazer. A igreja é um lugar de comunhão, koinonia, comunicação. Aproveite agora para se inscrever no nosso canal. Como eu falei, a igreja é um lugar de comunhão, koinonia, comunicação. Essa crítica do Nietzsche tem acompanhado a igreja por séculos, porque os relacionamentos cristãos parecem que muitas vezes cheiram mal, os conflitos fedem a comunidade. E a igreja, tal qual outros grupos sociais, ela é capaz de se tornar um lugar de muita opressão, de muito sofrimento. Os líderes podem se tornar manipulativos, controladores. Eu quero lembrar o caso do Jim Jones, que construiu uma igreja animada em São Francisco, cheia de gente bem intencionada. Aí Jim Jones chama essa turma para uma viagem missionária nas Guianas, convencendo mais de 900 deles a se suicidarem. A igreja tem esse potencial tanto para o bem quanto para o mal. E as igrejas, muitas vezes, essas comunidades sociais, podem se tornar abusivas. Você percebe lideranças orientadas para o controle, para o uso do poder, para modelos monárquicos. Você percebe essa igreja um senso elitista, um senso de superioridade. Frequentemente as comunidades manipulam seus membros com pressões, com sentimentos de culpa. Você percebe também perseguições psicológicas, rigidez nos estilos de vida, moralistas, igrejas legalistas, religiosas, onde a opressão é rechaçada, onde é suprimida e todo aquele que pensa diferente é visto como inimigo, como uma coisa do inferno até mesmo. Você percebe também disciplinas rígidas, rigorosas demais, igrejas muito apologéticas, gente criticando online, gente hostil, convidando membros de outras igrejas, fazendo proselitismo, e os processos de saída, de divisão são muito dolorosos, os conflitos são muito marcantes na vida das pessoas, das famílias, e talvez muitos de nós já tenham passado por isso. Que Deus nos livre desse tipo de comunidade. Esse tipo de comunidade realmente, Nietzsche tem razão, ela cheira mal, ela não parece que é feita de gente redimida, gente transformada. O Novo Testamento usa uma palavra muito interessante para falar sobre a marca da igreja, como uma comunidade de amor. E a palavra é koinonia. Koinonia descreve justamente essa relação entre homens e mulheres que creem em Jesus Cristo como Salvador e estão unidos a Jesus como irmãos e irmãs. É a mesma palavra usada para comunicação. A comunicação, na verdade, ela se relaciona diretamente com essa palavra do estar em comum, da koinonia, o que, na verdade, quer dizer tornar comum, compartilhar ideias, compartilhar histórias, partilhar experiências, partilhar sonhos e ter tudo em comum com pessoas, com grupos, por meio de gestos, atos, palavras, símbolos e assim por diante. Portanto, essa é uma comunidade de comunicação, de comunidade de koinonia, de relação, de partilhamento, de compartilhamento. Isso é fundamental para a gente compreender a essência, a identidade da igreja. Portanto, essa ideia de koinonia, de comunidade, de comunhão, é fundamental quando a gente pensa na essência, no que é verdadeiramente uma igreja, um grupo social de homens e mulheres discípulos de Jesus. Essa comunidade é uma nova humanidade, é uma nova forma de ver as relações humanas. E ela tem essa vocação de comunhão. Quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em comunidade, a gente geralmente está falando de grupos, de confraternização, de encontros, conferências, compartilhamentos, abraços, músicas, aquilo que damos uns aos outros, mas é muito mais do que isso. Eu quero, por exemplo, pensar num texto de Efésios 4, versículo 2, quando Paulo fala de 4 características morais da comunhão. Ele fala o seguinte: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E na verdade esses são alguns elementos de uma comunhão verdadeira. Humildade, mansidão, doçura, longanimidade. Humildade e mansidão é um par que frequentemente é desprezado. Você vê que o próprio Jesus se define como manso e humilde de coração. Humildade é uma das virtudes mais fundamentais do cristianismo.
aquilo que Agostinho falava é a primeira grande virtude, a segunda grande virtude, a terceira grande virtude do cristianismo. É um remédio, inclusive, contra todo esse orgulho, hostilidade, agressividade que nós temos nos dias de hoje. Foi algo inventado por Jesus. Humildade tem a ver com não se preocupar demais conosco, não pensar demais em nós mesmos, não ser narcisista, não ser muito voltado para si mesmo, individualista, é encontrar dignidade, respeito e reconhecer o valor das outras pessoas, é não se preocupar-se demais com a gente. Então, humildade é uma característica fundamental dessa comunhão, dessa comunidade. Além disso, mansidão. Mansidão não é um sinal de fraqueza, mas é suavidade no meio da força. Mansidão tem a ver com a força que está sob controle. Você pode ter uma personalidade forte e ao mesmo tempo ser manso, mas você pode manter o autocontrole. É a ausência de imposição dos seus próprios direitos na vida das outras pessoas. Então, portanto, você percebe que o próprio Jesus se define como manso e humilde de coração. E o homem manso e humilde, a mulher mansa e humilde é aquela que se preocupa pouco com seus próprios direitos e reivindicações e se preocupa um pouco mais com aquilo que as outras pessoas têm no seu coração e precisam. Longanimidade, suportar uns aos outros, também faz parte daquilo que Paulo descreve como sendo comunhão. Longanimidade é o contrário ao irado, ao nervoso, ao hostil, ao ódio. É aguentar com mais paciência as provocações e as pessoas chatas que estão ao nosso redor. Suportar uns aos outros também é ser suporte, apoio, com paciência nas fraquezas daqueles que nós conhecemos, tolerância para conviver mais em paz. E tudo isso é amor. E Paulo descreve claramente que a soma das 4 virtudes é o amor. E para que existimos então? Para ser uma comunidade, para ser uma koinonia de amor, para ser esse ambiente fundamentado nesses princípios de Jesus. E essa comunidade, na verdade, está fundamentada nesse grande valor do Evangelho, o princípio máximo do amar uns aos outros. Nós somos reconciliados com Cristo, essa igreja foi amada por Deus, ela é objeto do amor de Deus. Nós, cada um de nós, somos objetos do amor, desse amor perdoador, desse amor precioso, valoroso, esse amor implacável de Deus. E o nosso ministério, então, para ser efetivo no mundo de hoje, é demonstrar esse amor, é viver com amor. A comunidade cristã é essa onde os discípulos são chamados para amar uns aos outros. O próprio Jesus ordena que amemos uns aos outros, como ele nos amou. Sobre nós está esse valor do amor. Richard Foster define brilhantemente a comunidade cristã como sendo um lugar de amor e aceitação, alianças de liberdade e libertação, centros de esperança e visão, uma sociedade de edificação e prestação de contas, pequenos bolsões de vida e luz tão impressionantes que o mundo, quantos ver, vai se admirar. Vejam como eles se amam. Então, como é que nós podemos esquecer com tanta facilidade que é somente nesse âmbito do amor, de ser uma comunidade de amor, de discípulos de Jesus, é que a igreja, na verdade, tem a sua própria identidade e que ela pode, então, visualizar e aplicar todos esses princípios nos seus vários projetos, ministérios, pequenos grupos, ações sociais, etc. Para que existimos? Fomos chamados para koinonia, para comunhão, para comunicação. E o que é ser isso? É ser uma comunidade de amor. Na verdade, para a gente ser uma comunidade de amor, nós precisamos pensar no valor da unidade. E o próprio texto de Paulo em Efésios continua dizendo sobre esta unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, como há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, que é Pai de todos. E, portanto, essa iniciativa é nossa também, de nós vivemos nessa unidade. É interessante que nesse texto há 7 vezes a palavra uma, porque isso descreve realmente a unidade dessa comunidade na qual estamos participando. As primeiras 3 referências descrevem a Trindade. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. E essa igreja, ela está, na verdade, encontrando seu próprio propósito na identidade de Deus. Deus é um Deus relacional. Nós somos relacionais porque Deus é relacional. Deus em si mesmo, ele tem o grande mistério da Trindade que nós já falamos, esse Deus que tem a mesma substância, a mesma essência, mas ao mesmo tempo mentes diferentes, funções diferentes, ações diferentes, onde não há inveja entre eles, não há desacordo entre eles, não há desamor entre eles. E essa nos inspira aquilo que o Moltmann fala sobre essa doutrina social da Trindade. A existência de uma comunidade triuna é a base da compreensão da natureza social da igreja. Essa natureza de gente que se reconcilia, que deve se reconciliar uns com os outros e viver em amor e unidade. Então, portanto, nós estamos desafiados nesse texto, 3 vezes falando sobre a Trindade e 4 vezes usando a palavra para se referir a essa nossa relação com a Trindade. Há um só corpo, uma só esperança, uma só fé,
um só batismo. Portanto, nós estamos fazendo parte de um grupo que tem uma só fé, um só corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Gente de todas as raças, tribos, cores, sabores, nações, gente de todas as profissões, gente de todos os países se reúnem nessa comunidade e estão fazendo parte dessa comunidade no mundo inteiro. Quando a gente pensa quantas igrejas há ao nosso redor, na verdade é uma só igreja no mundo inteiro. É a igreja de Cristo Jesus. Então, em Jesus Cristo, nós somos batizados, em Jesus nós esperamos, em Jesus nós entendemos que a vida faz sentido. E ele é objeto da nossa fé, do nosso batismo, da nossa esperança. E a presença de Jesus, então, nessa comunhão, nessa coinonia, é que constitui a igreja. Sem a presença de Jesus, não há igreja. Sem a presença de Jesus, nós podemos nos reunir em grupos sociais, festejar a vida, celebrar, mas sem a presença de Jesus não há essa felicidade, essa comunhão de uma comunidade de gente que partilha a vida, a energia do Cristo morto, do Cristo ressurreto, do Cristo que está dentro de cada um de nós. John Stott fala sobre coinonia como sendo essa herança comum daquilo que nós partilhamos aqui dentro, do nosso serviço cooperativo, do que compartilhamos lá fora, e de nossa responsabilidade recíproca do que compartilhamos uns com os outros. Então, na verdade, quando nós estamos reunidos juntos, nós oferecemos, nós recebemos, nós doamos, nós apoiamos, nós servimos, nós perdoamos, nós amamos. Então há uma família só debaixo de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. E não podemos nos esquecer disso. Na nossa diversidade toda, na nossa variedade. E eu me lembro há um tempo atrás, morando em Toronto e participando dessas congregações multirraciais, multiculturais, percebendo a dificuldade que nós temos para lidar com pessoas de nacionalidades diferentes, mas essa própria unidade no meio da diversidade é testemunho de que há algo especial nesse grupo. Nós não somos simplesmente tribos étnicas diferentes que são separadas por uma série de razões culturais, econômicos, sociais e por muros. Estamos construindo um mundo repleto de muros, isolando-nos uns aos outros, mas nós fazemos parte também de uma mesma comunidade. Há uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, essa igreja. Onde nós precisamos aprender a viver sem discriminação, sem preconceitos, sem personalismos, sem um valor exacerbado à nossa cultura, à nossa denominação, à nossa instituição, ao nosso dinheiro, às nossas doutrinas. Essa unidade está baseada na diversidade. Um resultado muito prático dessa unidade é lutar contra a inimizade, é lutar contra o conflito. A gente vive num mundo num nível exacerbado, elevado de conflito nos nossos relacionamentos pessoais e virtuais. Nós não respeitamos uns aos outros, nós usamos a manipulação, o abuso do poder, nós denegrimos o outro com comentários, com piadas jocosas online, nós punimos as pessoas com palavras, nós ferimos com comentários ferinos, nós instigamos os outros a cometerem erros, nós polarizamos, nós impomos exigências excessivas sobre amigos, familiares, esposos, esposas, nós usamos comportamentos sádicos, nossas ordens são contraditórias com frequência, nós aplicamos violência indireta, insatisfeitos com o sofrimento de relacionamento, acabamos descontando, chateando, machucando a vida de outras pessoas preciosas. E logicamente nós pensamos que em tudo isso nós não somos agressivos e não somos hostis, mas nossas agressões frequentemente são sutis, verbais e não verbais. E o fracasso de muitas comunidades cristãs para alcançar igualdade entre seus membros, integração entre as classes sociais, isso está silenciando a mensagem da paz e reconciliação do Evangelho. Repetidamente as igrejas falam da boca para fora da sua unidade, mas se revelam contudo etnocêntricas, egoísticas, polarizadas nas suas decisões, finanças e relacionamentos. Cristo vem destruir a barreira que separa a inimizade, destruir os muros que separam judeus e gentios, homens, mulheres, escravos, libertos. Todos são um em Jesus. Nós temos que lembrar disso. E, portanto, somos chamados para ser pacificadores, para preservar essa unidade, esse vínculo de paz entre nós. É tão importante como a paz na Trindade. Nós precisamos viver como modelos de reconciliação e resolver os conflitos, saber lidar com as diferenças. Essa comunidade chamada igreja é um local onde devemos aprender a resolver nossas questões, superar nossa inimizade, buscar a paz, trabalhar por relacionamentos mais pacíficos. Em tempos de polarização, somos chamados à pacificação. Estabeleça então regras claras para o processo de engajamento nas relações e nos conflitos. Esforce-se para ter objetivos em comuns. Eu acho que algumas coisas muito básicas, quando a gente pensa na pacificação, é lembrar primeiro que nós somos irmãos uns dos outros
Nós somos um só em Cristo. Nós precisamos amar a todos igualmente. Nós precisamos nos comprometer a ouvir atenta, respeitosamente, quando as pessoas estão falando, evitando interrompê-las com respostas imediatas. Nós devemos evitar a postura de adversários, buscar resolver os problemas e fazer o que é melhor para a comunidade, não apenas para nós mesmos. Precisamos concordar em receber e ponderar novas informações das pessoas, ser mais abertos a ideias diferentes. Precisamos tentar focar e discutir temas que estão em debate, evitando ataques pessoais, hostilizações, dispersando comentários que sejam agressivos. Precisamos concordar com uma comunicação direta, evitando aquelas triangulações, evitando o mal-estar dos falatórios, das fofocas, falando por trás e confiar em Deus, que pelo Espírito nós somos chamados para esse ministério de reconciliação. É, portanto, entender que comunicar, partilhar, koinonia, essa linha mestra, essa marca de uma igreja. E deve nortear os nossos relacionamentos pessoais, deve ajudar a gente a buscar reconciliação em meio à polarização política, à diversidade religiosa, a questões financeiras, familiares, questões sociais, questões de justiça. Sejamos essa comunidade de amor, escolhamos uma vida de humildade, de mansidão, segundo o Evangelho, vivamos apoiando a longanimidade, a suportar uns aos outros, a ser uma comunidade de amor, a lutar contra o conflito e a inimizade e a nos tornar pacificadores.